Olha essa questão, olha essa questão. A gente está em equação exponencial, função exponencial. No sistema de coordenadas da seguinte estão representados os gráficos de duas funções, f e g. A lei que define f é f de x é igual a mais b multiplicado por 2 elevado a x. A e b são constantes positivas e g é uma função afim. Determine os valores de a e b. Determine o conjunto imagem de f. Obtenha a lei que define a função g. Determine as raízes de f e de g. Muito confuso, muito estranho. E aí a gente consegue resolver, não é isso? Então vamos assim, a gente está diante aqui de dois tipos de função. A primeira função exponencial, né, que é nesse formato, com a curva que ela tende a chegar a algum número, mas ela nunca chega nesse número. E nós temos uma reta, que é uma função afim, que é decrescente, tá certo? Ao passo que x aumenta, y diminui. Já a exponencial ela é crescente. Ao passo que x aumenta, y também aumenta de valor. Determine os valores de a e b. Ora, vamos aqui, porque eu sei que está muito miudinho. Vamos colocar aqui, f de x é igual a mais b vezes 2 elevado a x. Ok. Temos aqui uma função exponencial. Nesse caso, como tem muitos números, eu vou pensar da seguinte forma. E aí eu quero até comentar como foi que eu primeiro pensei e que deu errado. Foi que eu imaginei o seguinte, ora, se eu pegar o a e deixar onde tem o x, eu entender que esse termo aqui, ele é zero, automaticamente vai me sobrar o termo a, que vai ser igual a f de x. F de x é y, não é? Então, ótimo. Então, se eu colocar isso aqui, vai sobrar o quê? O x vai estar igual a zero. Isso foi o pensamento totalmente errado, tá? Mas vamos lá. Eu pensei desse jeito, então automaticamente eu acharia o número 3. Pronto, resolvido o problema. Já encontrei o a igual a 3. E aí o erro estava nisso. Na verdade, quando você fala, quando o y é igual a 3, não é esse termo, esse segundo termo que é zero. Apenas o x. Quando você tem uma curva ela interceptando o eixo do y, significa que nesse ponto x é igual a zero. Então, na verdade, essa não é a forma de eu conseguir resolver. Então, o que foi que eu fiz? Eu digo, olha, eu vou aproveitar os termos que eu tenho aqui, as informações que eu tenho. Primeira informação que eu tenho é que f, vou pegar esse ponto aqui, f de x igual a zero, de x zero. Por que zero? De novo, porque quando ele cruza o eixo do y. Quando ele cruza o eixo do y, automaticamente x é igual a zero. Então, f de zero. E por que eu escolhi ele? Porque eu tenho dois valores, as duas variáveis são conhecidas para mim. Quando x for igual a zero, y é igual a 3. Então, eu vou representar isso, eu vou substituir. Quem é a? Eu não sei. Quem é b? Eu também não sei. E quem é x? Zero. Ora, se x é igual a zero, 2 elevado a zero, eu estou substituindo, que é f de zero, 2 elevado a zero é igual a 1. Então, me sobra nesse f de x aqui, f de zero, mas a gente já vai logo substituindo, né? F de zero quanto é? 3. Não é isso? Então, quando x é igual a zero, y é igual a 3. Então,
f de 0 é igual a mais b vezes 2 elevado a 0 é 1. Então, nós temos a primeira equação. Nós temos essa equação aqui, olhem. 3 é igual a mais b. Aí o que foi que aconteceu com a minha cabeça? Eu disse, peraí, não me resolveu. Mas, assim, eu lembrei que toda vez que você tem uma função assim, quando você tem dois termos desconhecidos, normalmente a questão está lhe pedindo que você trabalhe com sistema de equações com duas incógnitas desconhecidas. Aí eu digo, beleza. Então, se eu encontrei em no ponto, né, eu encontrei o 3, né, eu encontrei o 3 e o 0, né, eu peguei o par ordenado 3 e 0, eu vou ver se eu encontro outro par ordenado. Vamos lá. Então, eu tenho aqui que x igual a menos 1, eu não sei quanto é que é. Quanto é que é y. Agora, quando eu tenho x igual a 1, olha, x igual a 1, eu tenho que y é igual a 5. Então, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar, fazer o f de x, só que o f de x agora não vai ser 0. O f de x vai ser quem? Vai ser 1. Então, quando x for igual a 1, quanto é que será? Quanto é que será o meu y? Já sei que é 5. Mas vamos fazer da mesma forma que eu fiz anteriormente. Eu vou pegar, representar a equação de novo. E esse b é vezes 2, né? Vezes 2 elevado a x. Quem é x? X é 1. Ok. Então eu tenho o seguinte. Eu tenho que f de 1. Quem é f de 1? É o y, não é isso? Então quem é o f de 1? Y. Então f de 1 é igual a 5, que é igual a mais b vezes 2 elevado a 1. Quanto é 2 com o expoente 1? O próprio 2. Então, 2 vezes b1 é 2b, não é isso? Ok. Então, eu já tenho aqui minha segunda equação. Então, perceba o seguinte, eu tenho uma equação aqui 1 e eu tenho aqui uma equação 2. Pronto. Aí eu posso trabalhar com sistemas. Olha como ficou facinho. Então, qual é a moral da história? É que eu procuro todos os dados, todos os elementos possíveis. Às vezes eu não sei, essa questão mesmo eu não sabia como resolver. E aí eu fui pensando quais são as informações que ele liberou para mim. Pronto. E a partir daí eu consegui resolver. Então vamos ver. Eu vou pegar, como esse 5 é maior que o 3, eu vou pegar, colocar equação 1 menos equação 2, né? Equação 2 menos equação 1. Quem é equação 2? Equação 2 é 5 igual a mais 2b. E quem é equação 1? Equação 1 é 3 igual a mais b. Pronto, eu subtraio, né? Então, 2 menos b vai ser igual a b, a menos a vai ser igual a nada, 5 menos 3 vai ser igual a 2. Então, eu já tenho aqui o valor de b. Então, eu já sei que b, né? B, vou aqui, b é igual a 2. Tá certo? B sendo igual a 2, agora ficou fácil de saber quem é A. Eu pego a equação 1, que é 3, equação 1, né? Que é 3, é igual a quem é A, eu não sei quem é A. Quem é B? B, eu já sei que B é igual a 2. Qual é o valor que somado a 2 dá 3? 1. Então eu já sei que A é igual a 1. Então eu já tenho a minha equação. Eu já tenho a minha função exponencial. A lei que apresenta essa função. O f, qual é? F de x. F de x é igual a quem é A? A é 1. Mais B, quem é B? 2. Vezes quem? Vezes 2x. Ora, 2 vezes 2, vezes 2 elevado a x. Tá certo? Ótimo, então. Aqui eu já tenho o seguinte. Eu já tenho a função
a função que representa essa curva, que representa esse gráfico. Aí ele pergunta, ele vem e pergunta o seguinte, a primeira pergunta foi essa, né? A primeira pergunta foi essa, a letra A foi essa. Vamos à letra B, responder a letra B. A letra B, o que é que a questão me pede? A letra B me pede o seguinte: determine o conjunto imagem de f. Ora, quem é f? A função exponencial. Conjunto imagem, né? Conjunto imagem, basicamente, lembram da questão anterior? Se não lembram da questão anterior que a gente corrigiu, vamos lembrar o seguinte, que a f de x, pela lei da função exponencial, é a elevado a x. E nós temos um gráfico representado, né? Representado desse jeito. Vamos pegar esse gráfico aqui, mas como que a gente não tivesse coeficiente a constante, tá? Essa constante A. Observe. Se a gente pega a função, a equação resumida de f de x, nós teremos essa situação, né? Se fosse caso de crescente. Quem é que é y? Repare que y é aqui, né? A imagem é todo esse campo aqui, né? Daqui para baixo, você não tem valores para y, tá certo? Então, para eu saber exatamente quem é a imagem, basta eu saber qual é o coeficiente independente. Nesse caso, como a gente fez anteriormente, quem é o coeficiente independente aqui no f de x? O 1. Então a gente sabe que y nesse caso, y é exatamente 1. Quer dizer, a tendência é que se chegue a 1, tá vendo? Então, esse tracinho aqui, essa reta paralela ao x é igual a 1. Então, qual é a ideia? Toda vez que você tiver uma equação exponencial, que você tenha um termo independente e que ele seja constante, esse termo é exatamente a imagem. Como você pode perceber, nós estamos falando de uma função, essa curva ela tende a 1, mas ela nunca chegará a 1, nunca. Por isso, a imagem é igual, né? A imagem é y, que y tem que pertencer aos reais, não é isso? Aos reais, tal que y, olha aqui, ele é maior do que 1, tá certo? Vamos à letra C. Vamos agora responder a letra C. Então, assim, para ficar bastante claro, se você tiver essa função f, talvez que fosse melhor até se eu tivesse conversado dessa forma, né? A função a mais b, né? A mais b vezes 2x, esse termo aqui isolado, independente do valor, ele que vai ser a imagem. Sempre será assim, tá certo? Vamos agora à questão C. A questão C obtenha a lei que define a função g. Eu gostei dessa questão porque ela nos obriga a visitar várias habilidades que a gente tinha esquecido. Vocês lembram que para você encontrar uma equação da reta, como é que você faz? Vamos relembrar um pouquinho, né? Olha, uma reta, né? Uma reta, a gente sabe que é uma função afim. Então eu sei que essa reta, a lei que determina essa reta é a seguinte: ax mais b. Então, eu vou partir desse princípio aqui para resolver o problema, tá certo? Só que é o seguinte, eu não tenho quem é A, vamos ver aqui, eu não tenho quem é A. Por que eu não tenho quem é A, natalício? Porque A está esse valor aqui solto, olha. A seria esse ponto aqui, tá? Onde corta o eixo do Y. Perdão, o eixo
é onde corta o eixo do y. Então eu não tenho esse valor, eu não tenho nenhuma informação sobre esse valor. Eu sei que ele está aqui. Eu preciso saber exatamente que ponto é esse. Então, ok. E quem é B? Oh, perdão, gente. Quem é B é que é exatamente o termo que corta o y, tá bom? E quem é A? A é exatamente o coeficiente angular, a abertura, tá? E aí também eu não tenho. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, que a gente lembra, é que eu tenho... Quais são as informações que eu tenho nessa reta? Foi isso que eu pensei na hora de resolver essa equação, certo? Olha, eu tenho que esse valor aqui, eu já descobri que ele é igual a 1, né? Então aqui é 1, 1, tá certo? X é igual a 1 e Y é igual a 1. Nesse ponto aqui, eu precisaria de o quê? De 2 pontos. Esse ponto aqui eu não sei quanto é que é, olha. Esse ponto eu não sei qual que é. Tem algum outro ponto que eu saiba? Não, não tem outro ponto que eu saiba. Mas uma coisa eu tenho aqui de interessante. Eu posso saber, olha que a G de X intercepta F de X exatamente nesse ponto. Então, se eu souber que ponto é esse, que eu já sei que é menos 1, mas eu não sei quem é X, quem é Y aqui. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir esse ponto. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar, eu já sei qual é a lei de formação do f de x, eu vou saber que ponto é esse aqui. Como é que eu faço isso? Ora, eu vou colocar o f de x como x sendo igual a menos 1. Tá certo? Então aí a gente vai descobrir quem é y. Olha que coisa bacana. Então vamos aqui. Vamos pegar a função que define, que é f de x é igual a 1 mais 2 vezes 2 elevado a x, tá certo? Beleza. Então aqui o que é que a gente vai fazer? Só basta agora substituir. No lugar do x a gente vai colocar menos 1, tá certo? Para a gente descobrir que ponto é esse, tá? Vamos lá. Então, f de menos 1 é igual a 1 mais 2 vezes 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1, né? 2 elevado a menos 1 é o mesmo que 1 sobre 2 elevado a 1. Então, como 2 elevado a 1 é ele mesmo, então não precisa a gente repetir. Então, aqui é o mesmo que 2 vezes meio, tá? 2 vezes meio, tá certo? Então, agora a gente substitui, né? F de menos 1 é igual a 2 vezes meio é igual a 1. 1 mais 1 é igual a 2. Então, eu tenho que nesse ponto aqui, y é igual a 2. Então, aqui eu tenho ponto xy é igual a 1 e 2, a par ordenado. E realmente tem tudo a ver. Perceba que 2 é inferior a 3. Bom, agora então a gente tem dois pares ordenados. Quando você encontra dois pares ordenados, né, dois pontos, aí você consegue encontrar, né, para resolver aqui, saber exatamente qual é a lei de formação dessa função. Eu preciso saber quem é A para depois saber quem é B. Como é que eu sei quem é o coeficiente angular?
Pronto, vamos lá. Como é que eu sei o coeficiente angular? Basta você pegar, né, o coeficiente angular é igual à variação de y. Então, y2 menos y1, né, sobre x2 menos x1. Tá certo? Substituindo, quem é A? Quem é A? Vamos lá. Quem é o x2? Y2. Y2 é o 1. Então, nós temos o 1. Quem é x2? X2 é 1. Quem é y1 e x1? Então, y1 é 2. E quem é x1? Menos 1. Então, é 2. Y1 é 2. E quem é x é menos 1. Pronto. Então, quem é A? Aí, vamos lá. A. 1 menos 2 é menos 1. Menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. Então, nós temos 1 mais 1 igual a 2. Então, quem é A? A é menos meio, certo? Então, eu já tenho aqui quem é nessa função, na f de x, eu já tenho quem é A. A eu já sei que é meio, certo? E quem é B? Pronto. B é exatamente o ponto que intercepta o y. Vamos lá. Só que nós não sabemos que ponto é esse, tá certo? Então, mas a gente pode fazer o seguinte. Quando x é igual a menos 1, quando x é igual a menos 1, y a gente já sabe que é igual a 2. Então, vamos montar essa função e o único termo desconhecido que a gente tem vai ser a letra B, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos pegar f de x, f de menos 1 é igual a meio vezes x. Quem é x? X é menos 1. Mais b. Quem é b? Eu não sei. F de menos 1, quanto é que é y? Vamos aqui. Y é 2. Então, eu já sei que f de menos 1 é igual a 2. E a gente vai substituindo. Então, eu tenho menos vezes menos dá mais. Então, eu tenho aqui 1 sobre 2 mais b. Tá certo? Aí agora fica tranquilo, não é? Eu passando esse meio para o outro lado da igualdade, eu tenho 2 é igual a... desculpe. Eu tenho 2 é igual... 2 menos meio, porque quando ele passa para o outro lado ele troca de sinal, é igual a b. Tá certo? Quando a gente faz lá, tira uma MC, né? Então vai ficar 2 dividido por 1 dá 2, vezes 2 dá 4. 4 menos 1 sobre 2, tá? Que é igual a B, tá certo? E aí agora você multiplica 2 vezes B, então a gente vai ter 4 menos 1 vai ser igual a 3, que vai ser igual a... Não precisa nem passar para o outro lado, né? 4 menos 1 é 3, 3 sobre 2 é igual a quanto? É igual a B. Então eu sei que B é igual a 3 elevado a 2. Então, como é que vai ficar a nossa função? Como é que a função vai ser escrita? E não é nem f de x, né? Perdão, é g de x. G de x. G de x. G de x é igual a meio x mais 3 sobre 2. E aqui a gente tem a lei que define essa função. Tá certo? Então é isso. Então a gente viu que
para você responder essas questões, a gente precisaria ter habilidade de resolver sistemas de duas equações, ter habilidade para descobrir como é que descobre quando você não tem uma lei que determina uma função. Então, como você descobre um coeficiente angular, como você descobre um ponto que está interceptando o y. Espero ter ajudado. Um abraço.